gente vai falar sobre reações químicas. Então, essa unidade aqui sobre reações químicas é dividida em 3 capítulos. Capítulo 1, representações químicas. Capítulo 2, a química das reações. Capítulo 3, cinética química. Então, vocês vão abrir o livro no capítulo 1 da unidade 4 e ler até o tópico sobre balanceamento das reações químicas. Depois vocês retornem aqui para a gente começar a aula. Uma coisa que nós já sabemos é que em ciências nós utilizamos vários modelos, símbolos, sempre para indicar algum fenômeno, alguma estrutura, e na química a gente também utiliza esse mecanismo, e a gente chama isso de linguagem, a linguagem da química, certo? Esses códigos que são utilizados não são utilizados apenas na área das ciências. Por exemplo, quando um músico está tocando alguma música por meio de uma partitura, né, ele consegue interpretar todos aqueles códigos de uma partitura e transformar isso, né, em música através da indicação das notas. Então, cada código daquele representa uma nota e ele consegue transformar esses códigos em música. No caso da natureza, nós conseguimos, através dos nossos sentidos, perceber várias coisas. Porém, os átomos e as moléculas, a gente não consegue perceber, não consegue ver. Então, como que a gente pode estudar algo que é imperceptível, que a gente não consegue perceber? Então, a gente utiliza, né, essa linguagem na química para descrever modelos como fórmulas estruturais, símbolos, equações, tudo isso para descrever como que é o comportamento dessas partículas que são invisíveis a olho nu. Então, ao longo do tempo, diversos pesquisadores foram criando esses símbolos, essas fórmulas, para que a gente possa descrever e estudar esses fenômenos e essas estruturas. Sabendo disso, a gente pode começar falando sobre a representação das substâncias. Então, a gente já sabe que substâncias podem ser classificadas em substâncias simples, quando elas são formadas por um único elemento, né? Ou podem ser também classificadas como substâncias compostas, quando essa substância é constituída por agregados de átomos de 2 ou mais elementos. Para a representação de uma substância simples, né, a gente tem um exemplo do gás hidrogênio, H2. Então, isso significa que nós temos para formar uma substância gasosa chamada de gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio ligados. A mesma coisa no gás oxigênio, O2. Então, para formar essa substância gasosa, oxigênio, eu preciso ligar 2 átomos de oxigênio. Por exemplo, aqui um cilindro de oxigênio, a disposição das substâncias, né, das moléculas que formam essa substância gasosa, é dessa forma. Então, eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio ligados para formar o gás oxigênio. Então, existe a diferença do elemento químico oxigênio, né, ele descrito lá na tabela periódica, com as suas características e propriedades, e a substância oxigênio, que é o O2. Já na representação das substâncias compostas, tanto os gases nobres como os metais, eles possuem uma representação do símbolo, né, coincidente com a do elemento químico. Então, o símbolo que representa uma substância metálica é o mesmo que representa o elemento químico na tabela periódica. Por exemplo, o ferro. Essa representação, então, é igual à do elemento químico, que constitui essa substância, ou seja, ela é toda de ferro. Porém, no caso das substâncias simples, que são constituídas por átomos de elementos que não são metálicos, elas vão se ligar entre si. Então, tudo que não é metal, nem gás nobre, no caso, eles vão reagir e se ligar entre si para formar uma substância. As moléculas que formam, por exemplo, o gás oxigênio, vão ser representadas aqui por O2, como a gente viu.
Esse 2, ele indica o quê? Ele indica a quantidade de átomos que tem nessa molécula. Por exemplo, aqui, ó, S8 vai indicar que existem 8 átomos de enxofre. Portanto, quando a gente tem uma fórmula química de substâncias compostas, a gente vai introduzir os 2 elementos, né, nessa fórmula para representar essa molécula. Quando a gente não coloca nenhum algarismo, a gente entende que aquele valor ele é igual a 1, certo? Vamos para um exemplo bem prático aqui, ó, o H2O. Então, a representação dessa molécula de água, né, a gente vai ter a fórmula química da água, formada então por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eu estou utilizando o símbolo dos elementos químicos mais os algarismos. Então, já que aqui a gente não tem nenhum número, nenhum algarismo, indica que é apenas um átomo de oxigênio. Um dos cientistas que mais contribuiu para a química foi Lavoisier. Ele escreveu para a gente a lei da conservação das massas. É um conteúdo que a gente já estudou, mas basicamente ele fala o seguinte: ele observou que em um sistema fechado, né, não há variação de massa quando ocorre uma transformação química. Então, em uma transformação química dentro de um sistema fechado, não há variação de massa. Em outras palavras, a gente vai ter a massa do estado inicial, que são os reagentes, vai ser a mesma do estado final, que são os produtos. Nós temos um exemplo aqui que vai facilitar o entendimento dessa questão. Então, olha só. Eu tenho aqui um Erlenmeyer, né, com um balão. Aqui dentro do balão, eu tenho uma substância chamada magnésio. Algumas raspas de magnésio aqui dentro do balão. Esse líquido transparente aqui é ácido clorídrico. Então, se eu levantar esse balão aqui, despejando a raspa de magnésio com o ácido clorídrico, a gente vai ter uma reação química que vai formar um gás. E esse gás, então, vai sair do Erlenmeyer e vai preencher, então, aqui o balão. A gente consegue perceber aqui, ó, que a massa ela continua igual, mesmo depois que ocorreu a reação química, né? Se esse sistema ele fosse aberto, aí a massa poderia diminuir, porque esse gás que é formado ele iria sair então do sistema que se encontra aqui aberto. Mas no sistema fechado a gente vê que essa variação de massa ela não acontece. Então a gente consegue exemplificar aqui a lei da conservação das massas. A gente tem aqui uma representação química dessa reação, que a gente chama de equação química, onde a gente consegue observar que um dos produtos ele é gasoso, que no caso, qual foi o produto, qual foi o gás que foi formado? Gás hidrogênio. Então, H2, gás hidrogênio. Outro cientista que também estudou as transformações químicas foi um francês chamado de Joseph-Louis Proust. Descreveu para a gente a lei das proporções definidas, que diz o quê? Que, independentemente da massa das substâncias utilizadas em uma reação química, essas substâncias se combinam sempre em uma mesma proporção, ou seja, em uma proporção fixa. Vamos dar uma olhada aqui nesse experimento que a gente vai entender melhor o que ele quer dizer com lei das proporções definidas. Então, a gente tem aqui, ó, no experimento 1 grama de gás hidrogênio reagindo com 8 gramas de gás oxigênio, água 9 gramas. Experimento 2, 2 gramas mais 16 gramas, 18 gramas de água. Experimento 3, 4,5 gramas mais 36 gramas de oxigênio, 40,5 gramas de água. Beleza. Aqui a gente consegue ver que ocorreu a lei da conservação das massas, né? E a gente pode entender também como que ocorre a lei das proporções definidas. Olha só, no experimento 1, se a gente dividir a massa do oxigênio pela massa do gás hidrogênio, a gente vai ter esse resultado, que é 8 gramas
dividido por 1 grama igual a 8. No experimento 2, se a gente pegar a massa do gás oxigênio e dividir pela massa do gás hidrogênio, 16 gramas por 2 dá 8. No experimento 3, massa do gás oxigênio sobre hidrogênio, 36 sobre 4,5, 8 também. O que esse resultado quer dizer para a gente? Que sempre a quantidade de massa de gás oxigênio que vai reagir é 8 vezes maior do que a massa do gás hidrogênio. Ou seja, se a gente comparar essas relações, né, da massa de gás do hidrogênio com a do oxigênio e a massa da água, a gente vai perceber que as relações elas se mantêm constantes para todos os experimentos. Sempre vai ser 8, certo? Porém, se a gente fizer com uma quantidade diferente, né, que não seja 8, uma proporção de 8 vezes entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio, a gente não vai ter essa proporção definida da massa. Porque aqui a gente só considera a massa que reagiu. Olha esse experimento 4 e 5 aqui, ó. 2 gramas mais 18 gramas deu 18 gramas de água. Então, 2 gramas de gás oxigênio não reagiu. No experimento 5, 32 gramas de gás oxigênio mais 5 gramas de gás hidrogênio igual a 36 gramas de água. Então, 1 grama de gás hidrogênio não reagiu. Assim, a gente considerando, né, apenas a massa que reagiu, a gente consegue perceber a proporção definida aqui, né, de 8 vezes em relação à massa de um elemento para outro. Galera, entendendo essas duas leis, a gente pode falar agora sobre a representação das transformações químicas, né? Então, a gente vai entender aqui através de um exemplo, que é a combustão do carvão, levando à formação, então, de dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Aqui a gente vai começar entendendo através desses símbolos aqui, dessas bolas, certo? Então, eu tenho aqui um átomo de carbono, C, que o elemento está representando um átomo de carbono, em estado sólido. Aqui, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, estado gasoso. Essa seta representa uma reação química, e aqui, né, isso é o reagente, e aqui nosso produto, que vai ser o dióxido de carbono. Um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio gasoso, certo? Então, a gente consegue observar aqui, ó, que a quantidade de átomos ela está sendo conservada. Então, a gente tinha uma certa quantidade de átomos nos reagentes e também a mesma quantidade se mantém lá nos produtos. Se a gente quiser, por exemplo, triplicar a quantidade de produto, a gente vai ter que triplicar também a quantidade de reagente. E aí a gente teria essa representação aqui. Então, agora eu tenho 3 átomos de carbono mais 6 átomos de oxigênio para formar 3 moléculas aqui de gás carbônico, ou dióxido de carbono. Na representação química, ficaria assim. Então, eu tenho 3C de carbono, 3 átomos de carbono, mais... Nesse caso, a gente coloca um outro algarismo maior na frente da molécula. Por quê? A gente não muda apenas aqui o índice, é só multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, a gente vai ter 6 átomos de oxigênio. Isso vai reagir e formar 3 moléculas de dióxido de carbono. Se a gente considerar, então, os dois exemplos, a gente teve a quantidade de átomos nessa equação, ela aumentou proporcionalmente. Então, a gente vai ter um átomo de carbono por um átomo de oxigênio por uma molécula de dióxido de carbono. Então, isso comprova lá para a gente a lei das proporções definidas. Agora, para Dalton, vocês devem se recordar que ele falava o seguinte, que em uma transformação, em uma reação química, os átomos eles apenas se rearranjam, né, para formar outros agregados atômicos.
E aí a gente vai ter uma conservação da massa. Então, Dalton já citava essa questão da conservação da massa dos átomos. Então, se a gente considerar aqui, ó, que, hipoteticamente, né, a massa de um átomo de carbono seja de 12U. U é a unidade para medir a massa. E a de oxigênio seja igual a 16U, a gente vai ter aqui nos reagentes, né, antes da seta, são os reagentes. Depois da seta, o produto. Então, um átomo de carbono de 12U, né, mais dois átomos de oxigênio, 16 cada. 16 mais 16, 32, mais 12, 44U aqui nos reagentes. A mesma coisa a gente vai ter na massa dos produtos, certo? Então, aqui a gente consegue exemplificar pelas representações químicas das reações que a gente está obedecendo, então, essas duas leis de Lavoisier e Proust, beleza? Bom, então a aula é até aqui, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre balanceamento das equações químicas, então vai ter uma aula só para isso. Então estudem, uma ótima semana para todos e até a próxima aula.